Bem-vindo ao Direito a Falar, um programa feito em parceria com a revista Advocados. Nasceu em 1963, é sócio fundador da José Pedro Aguiar Branco e Associados. É coordenador dos departamentos de Direito do Trabalho e das Seguradoras e Responsabilidade Civil. Pedro Botelho Gomes, obrigado por estar neste Direito a Falar. Obrigado. Sempre também com a participação de Hermínio Santos, diretor editorial da revista Advocados. O trabalho é uma das suas áreas de especialização. Nos últimos tempos tem tido muito trabalho com esta crise e com o aumento da conflitualidade laboral. A área do direito do trabalho tem sempre muito trabalho. Eu admito que nesta época se faça sentir com particular intensidade a procura da consulta e do apoio jurídico na área do direito do trabalho, mas não posso dizer que seja nesta época um especial crescimento. É sempre uma área de muito trabalho no escritório e continua a ser. Há questões novas, neste momento põem-se dúvidas novas. E, por exemplo, que questões são... Se quiser, eu posso lhe dizer que em termos de volume, os conteúdos, as dúvidas dos clientes, as questões que nos são colocadas, é que algumas delas são novas. Por exemplo, nos últimos tempos, toda a gente quis saber como é que eram as novas regras das indemnizações dos despedimentos, como é que se contava a antiguidade para efeitos de cálculo de indemnização pelas cessações de contrato. Nas últimas semanas, os duodécimos, se onde é que os trabalhadores tinham direito de opção ou se não tinham, se ia ser obrigatório para todos ou não. Portanto, há uma série de questões novas, mas que no volume de trabalho significam um pequeno acréscimo, quando muito. Quando olhamos para a relacional e trabalhadores, há modelos e há países onde essa conflitualidade, pelo menos aparentemente, é menor. Em Portugal há muita conflitualidade. Eu acho que a questão é outra. Eu acho que o modelo a que todos nós nos habituamos em Portugal e que nos foi, entre aspas, sempre vendido, é que Portugal tinha um esquema legal e nesta área muito protetora dos trabalhadores e que os trabalhadores tinham uma situação muito confortável de proteção. E isso tem uma componente que não é seguramente verdade. Porque todos sabemos e todos nos lembramos de ver 500 notícias das empresas que fechavam do dia para a noite e as pessoas ficavam todas no desemprego, sem proteção nenhuma, sem receberem as indemnizações. Portanto, esta ideia de que tudo estava protegido não é verdade. Sempre se fez trabalho extraordinário que não era pago, todos sabemos isso. Realidades de setores ou de áreas ou de empresas em que trabalho extraordinário não eram consideradas algumas das regalias, por mais que estivessem previstas na lei, nos contratos coletivos. Sempre existiu um campo de violação, se quiser assim, ou de não cumprimento do que seria o quadro legal dos direitos dos trabalhadores, que sempre existiu. Portanto, neste momento o que há é algumas alterações legislativas, alguns conceitos novos, alguma maneira nova de ver as coisas, que implica uma alteração de paradigma, se quiser. Em algumas áreas eu acho que tentando seguir um pouco um modelo que não é o tradicional, não era tradicional em Portugal, nem nos países que são a nossa fonte inspiradora da legislação que fazemos e da tradição jurídica que temos. E na área do direito do trabalho eu acho que nós estamos agora a fazer um caminho de aproximação, se quiser, um pouco ao modelo mais anglo-saxónico e não ao tradicional da Europa, da Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, que estavam a trabalhar num mesmo esquema mental, num mesmo quadro mental, se quiser, e agora estamos a evoluir num caminho um bocadinho diferente. E estamos a aproximar mais de um modelo anglo-saxónico. E, portanto, E o que é que difere os dois modelos? Difere, essencialmente, eu diria que difere uma estrutura de conceito, de paradigma, de estrutura essencial. O nosso tradicional, mais regulado, mais rígido, supostamente com mais garantias para o trabalhador. O modelo anglo-saxónico, mais flexível, menos comprometido, menos garantístico, mas em algumas situações mais estimulante do mercado de trabalho. Isto já se discutiu cá, eu lembro-me de já ter escrito sobre trás, quando se discutiam as vantagens de contrato a prazo e contratos sem prazo. Restringir ou não a contratar e flexibilizar. Um estudo que tinha mostrado que na época, se bem me lembro, da senhora Thatcher, tinha havido uma flexibilização enorme das possibilidades de contratação a termo e tinham conseguido reduzir o desemprego muito expressivamente. E, portanto, naquele contexto concreto, através de um instrumento que em Portugal, na altura, se censurava altamente, porque é contrato a termo, porque é precariedade, porque não assegura os direitos dos trabalhadores, e tínhamos todo um discurso a dizer que aquilo era um caminho pelo qual não devíamos seguir, e no Reino Unido estava-se a adotar aquilo, eventualmente transitoriamente, eventualmente a fazer fase uma decisão de conjuntura, como medida de reação à conjuntura que atravessavam, e estavam a conseguir quase um pleno emprego.
E, portanto, a rigidez dos conceitos muitas vezes está desadequada do tempo que se vive. E neste momento cá passa-se um bocadinho isto. Nós estamos a fazer um caminho de transição para um modelo que vem fortemente marcado e inspirado pelo pós-revolução, pós-25 de Abril, ali no final dos anos 70, a seguir Portugal dotou-se de um quadro legal na área do direito do trabalho que não tinha tido antes, e todos nós nos habituamos àquele esquema, tudo aquilo nos foi apresentado como sendo bom, como sendo o modelo ideal, e neste momento há muitas coisas que estão postas em causa, que são diferentes, problemas que se colocam de outra maneira, e é tempo de uma nova maneira de ver as coisas. E isto não se faz de um dia para o outro. Não se alteram as mentalidades, nem as culturas, nem as regras jurídicas. Abruptamente, isto são processos evolutivos, são processos que têm que ver também com a própria absorção que toda a sociedade faz do novo conceito de vida que temos que ter. E as normas e o direito vai atrás. O direito vai sempre um bocadinho atrás. Nós estamos sempre à frente do direito. Os nossos dias vão sempre à frente do direito. Quando se começa a trabalhar uma alteração legislativa, é sempre porque a realidade já mudou e, portanto, sentimos que temos a necessidade de ir mudar a legislação de uma área ou de outra, porque a vida está a mudar. Mas o preço dessa transição é o aumento do desemprego? É um custo que se tem a pagar por essa transição? O aumento do desemprego, eu acho que não é um custo da transição do modelo de legislação, do modelo legislativo ou dos quadros. Acho que isso tem que ver com conjuntura económica. Tem que ver com a dificuldade que o país atravessa nestes anos últimos e que por mais um ou dois seguramente continuará a passar. O tecido empresarial português estava fraquíssimo, toda a gente sabia isso. As empresas estavam altamente endividadas. Portanto, havia uma percepção generalizada que se foi arrastando ao longo dos... Era salva artificialmente por uns balões de oxigênio que se iam metendo em algumas empresas, mas era voz corrente entre muita gente bem informada neste país de que havia um vastíssimo setor de pequenas empresas, de alguns setores de atividade, que estavam a ser sustentados artificialmente. E, portanto, alguém ia sair do mercado. E é isso que está a acontecer. Há muitas empresas que não estão a aguentar esta fase, que não têm tesouraria, que a banca não empresta, e, portanto, estamos aqui numa fase em que, de facto, o mercado, se assim se pode dizer, está a fazer uma seleção natural. E uns vão aguentar e outros não. E os que não aguentam vão ter que procurar outras oportunidades e vão ter que reconverter atividades e vão ter que pensar nas coisas de outra maneira. Mas tudo isto é doloroso, isto dói às pessoas. Porque o direito do trabalho, os ordenados, as indemnizações, as férias, os subsídios, isto mexe com as famílias, mexe com a vida das pessoas. Não é uma área mais abstrata, mais fria. Isto tem que ver com a vida das pessoas e, portanto, é sempre muito complexo. E mexe muito e provoca muitas reações e há muitas manchetes de jornais, muitas vezes mesmo que não se saiba bem do que é que se está a falar, ou que se está a reagir um bocadinho a quente, se quiser, e sem pensar no modelo novo que está por trás, ou nas alterações que possam ser estritamente necessárias implementar, ou que mesmo que não sejam estritamente necessárias, que podem ser positivas e que amanhã podem permitir um outro alavancar do crescimento e do emprego. Acho que a atitude que não se pode ter é de rejeitar tudo o que é novo, só porque é novo, só porque é diferente, só porque não é o que nós estávamos habituados nos últimos 30 anos. Pode ser completamente diferente, podemos não conhecer, podemos ter alguns receios do desconhecido, mas isso não é necessariamente mau. Quando olhamos para o mercado de trabalho, sentimos aqui em Portugal que há uma cada vez maior distância entre um conjunto de trabalhadores. Vamos a factos concretos. Muita gente com trabalho, como há pouco dizia, precário, com contratos a prazo, a recibo verde, muitas vezes mal emprego, a ganhar pouco. E depois vemos um conjunto de trabalhadores que muitas vezes as empresas têm muita dificuldade em despedir um trabalhador. Vamos a algumas questões que gostava de lhe colocar. É mais fácil despedir muitos trabalhadores do que um trabalhador em Portugal? É o estereótipo que existe em Portugal. E é verdadeiro. É verdadeiro. É mais fácil uma empresa, num processo qualquer de reestruturação, de dificuldade, ou mesmo sem isso, fazer um despedimento coletivo e fazer despolutar um procedimento de um despedimento coletivo, do que muitas vezes tratar de um despedimento da pessoa A, que não é útil à estrutura da empresa, que pelo contrário é inconveniente, que é um custo excessivo, porque em Portugal só tem duas maneiras de fazer cessar contratos de trabalho. Ou faz acordo com o trabalhador, ou tem um processo disciplinar e faz um despedimento com justa causa. Não pode chegar junto de alguém e dizer-lhe, olha, isto não está a funcionar bem, vai terminar para o mês que vem. Faz sentido essa solução? Faz sentido não haver essa solução? É uma das tais quadros garantísticos do trabalhador, mas que é rígido. Neste momento,
Se pensar no que se passa nas empresas portuguesas e nesta readaptação, reorganização do que é que são as empresas, do que é o mercado de trabalho, eu admito que pudesse ser favorável haver um mecanismo legal de fazer cessar contratos de trabalho com a maior facilidade. O ponto está sempre, essencialmente, eu acho que o ponto está sempre nas indemnizações e no dinheiro que as pessoas recebem para perder um emprego. E isso também estava, se é verdade, e parece que é, que estivemos a viver acima das nossas possibilidades e que em Portugal se viveu com facilidades que efetivamente não podíamos sustentar, eu acho que na matéria das indemnizações também as coisas estavam um bocadinho inflacionadas. E, portanto, adiantando já a sua próxima pergunta, se calhar, esta redução dos valores das indemnizações em despedimento que está agora a acontecer, que foi legislada recentemente, eu acho que faz todo sentido. Não se pode tanto onerar. E se eu tenho, pense no que seria para si ter um pequeno negócio, ter uma pequena empresa e perceber que alguém que está a trabalhar consigo e que até está a fazer um bom desempenho, por cada dia que passa está a representar um risco indemnizatório cada vez maior cada para a vez empresa. maior. Mas a questão que tem que haver aqui um meio ponto que permita esta agilidade. E a precariedade... tenho algumas dúvidas do que são esses conceitos e esses chavões que se usam. Já vamos a essa questão. Ainda terminava esta relativamente aos despedimentos, dizendo-lhe, se um trabalhador pode sair a qualquer momento da empresa, porque é que a empresa não o pode também despedir a qualquer momento? É o nosso paradigma do modelo da proteção da parte mais fraca. Isto sempre existiu, o direito de trabalho nasceu assim, o direito de trabalho vem regular uma relação que evoluiu desde a escravatura. Porque se percebeu que precisava de ser regulada e porque havia uma parte mais fraca e uma parte mais forte, e este é que é sempre o modelo que está por trás. É a parte fraca é o trabalhador, a parte forte é a empresa. Coisa que na prática muitas vezes não acontece. Muitas vezes o trabalhador, com todos os direitos que tem garantidos, com a antiguidade que lhe dá direito a uma indemnização de X, com a impossibilidade de lhe ser feita uma cessação de contrato de trabalho sem um processo disciplinar ou sem qualquer acordo com toda a indemnização, como está prevista, de facto a empresa fica bloqueada. Não tem por onde. E pedir a uma empresa que se reestruture, que se readapte numa altura de crise, estruturas pequenas, como são as nossas 90 e tal % das nossas empresas, agora readapte-se, agora reorganize-se, agora prepare-se para os tempos mais difíceis, mas pague não sei quantos milhares de euros para fazer aqui uma reestruturação do seu quadro comprometer a própria pessoal. vida da empresa. É muito difícil. Há pouco falava das indemnizações. Há também uma grande diferença na redução do valor das indemnizações entre quem acaba de chegar ao mercado de trabalho e quem já está há muitos anos. Há também aí uma fratura entre quem é mais novo e quem está há mais anos a trabalhar. Mas isso parece-me que faz sentido. Quem tem uma carreira que vem de trás e acumulou mais tempo de trabalho para trás não podia agora, na lógica do nosso sistema, não faria muito sentido que agora de repente lhe dissessem: olha, você trabalhou 30 anos e sempre achava que se fosse despedido tinha um mês por cada ano de serviço, de indemnização, e agora não vai ter, agora a lei mudou, agora só tem 10 dias. E, portanto, foi preciso encontrar aqui um equilíbrio de se fazer um esquema como aquele que existe, dizer até ao dia tal, as regras antigas, conta-se tudo pelo modelo antigo, do final de 2012 em diante, conta-se pelo modelo novo. Criar algum plafonamento, tudo isto que foi feito, acho que foi uma solução equilibrada de transição entre dois modelos, entre dois regimes, e tentar harmonizar e pacificar numa matéria que necessariamente não é pacífica. Falou há bocadinho da questão das cada vez mais dúvidas que existem em vez de mais trabalho na área do direito laboral, que também existe. Sobre a questão dos duodécimos, já chegou a alguma conclusão? Cheguei. Acho que não chegar a uma conclusão. Acho que não chegar a uma conclusão é querer fazer ruído numa matéria que não necessitava nada de ter ruído. Eu vou dizer uma coisa que se calhar não é politicamente correta, mas que é o ruído e a confusão que tem havido e que está nestes últimos dias a fazer manchete em todos os jornais, em todas as televisões, aberturas de telejornal. Isto é tão só porque não houve a coragem de afrontar e de assumir a tal ruptura de se dizer: os subsídios são pagos em duodécimos para toda a gente e ponto final. Neste caso por parte do Governo. Neste caso por parte do Governo. Porque se isso tivesse dito assim, não havia dúvida nenhuma. Toda a gente sabia que os subsídios eram pagos em duodécimos, só havia 12 recibos para assinar por ano numa empresa e a empresa só tinha 12 vezes que fazer pagamentos aos trabalhadores. Mas isto não foi possível e foi preciso criar aqui um esquema de ser só metade do subsídio e deixar margem para o trabalhador optar se quer ou não receber em duodécimos. Isto para mim não faz sentido. Mas porquê que o Governo não avançou com uma decisão assim dessas? Porque acha que não foi possível, não só a opinião?
Acho que não foi possível pelas necessidades de concertação social, de conseguir algum acordo, de conseguir alguma sustentação política e alguma acalmia em torno destas alterações, que são sempre matérias muito sensíveis, os ânimos estão todos muito exacerbados, o período é de dificuldades e, portanto, se é de dificuldades, mais nos entrincheiramos nos nossos direitos, na defesa do que supostamente é mais garantístico para cada um de nós. Eu acho que o ponto não está aqui em nada de garantístico. E é aquilo que falávamos há pouco, o modelo anglo-saxónico. Por essa Europa fora, nem é preciso chegar só à Inglaterra ou aos Estados Unidos, mas há imensos países em que qualquer remuneração é acordada entre empregador e trabalhador em termos de remuneração anual. E eu pergunto-lhe, se eu acordar consigo que você vem trabalhar comigo e que eu lhe vou pagar 15 mil euros por ano, porque é que eu não lhe posso entregar os 15 mil euros e dizer assim, está aqui o seu pagamento para este ano, agora governa a sua vida durante um ano? Porque é que as empresas, ou o Estado, ou seja quem for, tem que fazer aqui do gestor do nosso mielheiro para nos ir pagando aos bocadinhos, para nós não nos descontrolarmos e não gastarmos tudo no primeiro mês e depois não termos nos meses seguintes. Tudo isto é uma alteração de modelo completamente. Estamos a quebrar o modelo paternalista de visão dos próprios trabalhadores portugueses. Há uma visão paternalista no Estado, nas empresas, em todo o nosso ordenamento, há uma visão paternalista. E pagar de uma vez, como eu por caricatura lhes referia há pouco, eu tenho a certeza que se algum político avançasse com esta ideia, seria um verdadeiro escândalo. E íamos ter muitos telejornais e muitos opinadores sobre a matéria. Pedro Botelho Gomes, porquê é que cada vez que se cria uma solução para um problema na área do direito do trabalho há como que um entorce dessa mesma solução? Criaram-se os recibos verdes e depois foram utilizados como uma espécie de contrato de trabalho por muitas empresas, de forma incorreta. Criaram-se os contratos a prazo e foram muitas vezes utilizados por várias empresas como uma forma não correta, da forma menos correta, porque não há ferramentas suficientes para os problemas? É por isso? É por isso, é aquilo que referíamos há pouco. Os recibos verdes foram mal usados. O recibo verde, supostamente, corresponde a uma prestação de serviços e não a um contrato de trabalho. E toda a gente sabia que eram utilizados como estavam a encapotar verdadeiras situações de contrato de trabalho dependente. Nas instalações da empresa, com os materiais da empresa, a cumprir os horários fixados pela empresa, com férias marcadas de acordo com as regras da empresa, portanto, todos os sinais típicos do contrato de trabalho, mas depois titulados com o recibo verde. Isto aconteceu porquê? Pela rigidez da legislação laboral. Exatamente pelo tal receio que os empregadores têm, ou tinham e continuam a ter, de admitir pessoal que depois não tinham possibilidade de fazer sair das empresas se fosse caso disso, e se fosse necessário ajustar mais à frente. E, portanto, andou-se à procura de todos os mecanismos, porque há sempre uma maneira de passar ao lado da lei. Os portugueses são muito criativos nisso e, portanto, há sempre uma forma de tentar contornar as dificuldades. Feita a lei, feita a malícia, como se costuma dizer. Foi a situação do recibo verde, depois foram os contratos a prazo, a lei era explícita, a dizer que o contrato a prazo só pode ser usado quando a necessidade do trabalhador é uma necessidade transitória. E toda a gente sabia que se fazia contratos a prazo de 8 meses, 10 meses, um ano, e a necessidade não era transitória coisa nenhuma, era uma necessidade permanente e aquele contrato renovava-se uma vez, 2, 3, até ao limite da lei, e depois fazia-se sair a pessoa, e depois entrava para a empresa ao lado, que também era minha, mas era efetivamente uma pessoa jurídica diferente, porque eu posso ter 4 empresas e, portanto, depois fazíamos rolar os trabalhadores pelas 4 empresas para não criarem vínculo em nenhuma delas e serem sempre contratados a prazo. Todos estes esquemas existiram. E isto existiu porquê? Porque, de facto, o quadro base da legislação laboral tinha uma rigidez que levou à procura destes expedientes. Muitas vezes... que isso vai acabar com este modelo de transição que estamos a viver? Isso vai acabar? Eu espero que tendencialmente comece a acabar. Uhum. Não tenho a certeza. Espero que, tendencialmente, nós possamos ir adaptando a nossa legislação àquilo que é a realidade. Porque hoje em dia, falar de precariedade, como muitas vezes se fala, para mim não me faz sentido nenhum. Porque numa situação como a que se vive em Portugal, com o número de desempregados que nós temos, com o problema económico que o país tem, eu não me parece que as pessoas, nomeadamente, dizem sempre a precariedade dos mais jovens, quem está a entrar no mercado de trabalho. Quem está a entrar no mercado de trabalho está a ter dificuldades tais, porque se for um contrato a prazo ou se for uma prestação de serviços, ninguém vai negar ter trabalho por causa disso.
E, portanto, eu acho que o momento não é de nos perdermos nessa discussão. O momento é de aproveitarmos as oportunidades de trabalho para quem dele precisa. E não estou muito preocupado se agora alguém vai começar a trabalhar na empresa X, passando um recibo verde ou tendo um contrato a prazo. Eu acho que o que nós queremos todos é que quem está no desemprego tenha trabalho. E depois a forma como esse trabalho foi contratado, isso mais à frente podemos ver. Não é o problema imediato com que o país se confronta, nem com que a sociedade se confronta. A sociedade confronta-se com a necessidade de dar trabalho a quem está no desemprego. Falou há bocadinho que neste modelo, quando falamos normalmente em legislação laboral, falamos sempre na legislação do lado dos trabalhadores. Neste modelo de transição que já vimos que estamos a viver, quais são as obrigações do lado das empresas? Em que elas têm que se adaptar a este novo modelo? As empresas têm que ter uma estrutura interna menos rígida, também têm que ser mais flexíveis, têm que se reorganizar. E isto, é o que eu dizia há pouco, isto são questões que têm que ver com modelos culturais e o nosso tecido empresarial, porque é exatamente constituído maioritariamente por pequenas e médias empresas. Não é segredo para ninguém que os nossos empresários muitas vezes também não são particularmente qualificados. Portugal tem imensas empresas que começaram como pequenos negócios familiares e que foram crescendo ou não, ou que mesmo não crescendo se mantêm sustentáveis e sustentados, mas que não têm critérios de gestão muito desenvolvidos, muito qualificados. E, portanto, há aqui uma fragilidade, se quiser, também do lado das empresas, de elas próprias não se organizarem das maneiras mais rentáveis, mais desenvolvidas, mais potenciadoras do que seriam hipóteses. Acho que a crise e as dificuldades também têm que ser vistas como momentos de oportunidades. Portanto, acho que esta é a época de todos os desafios e que, em vez de nos carregarmos de pessimismo e de ambiente depressivo, devemos fazer um esforço por olhar para estes tempos como tempo de desafio, de oportunidade e de fazer diferente e melhor. E acho que Portugal vai conseguir, tenho essa convicção. Estamos neste Direito a falar de Direito do Trabalho com Pedro Botelho Gomes. Partimos agora para um breve intervalo, regressamos num minuto. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do Direito a Falar. Estamos a falar de Direito do Trabalho. E eu ia começar por retomar esta segunda parte perguntando como é que se gera uma sociedade de advogados em tempo de crise? Gere-se com cuidado, com atenção, como se geria antes da época da crise. Ou, se quiser, como já se geria quando se antevia que mais à frente tinha que vir uma época de crise. Porque a época de crise também não foi propriamente uma surpresa para todos nós. Já há uns anos que estávamos à espera que ela viesse. E, portanto, como é que se gera a sociedade de advogados? Gere-se como se gera em todas as empresas e todos os negócios. Gere-se prestando a máxima atenção a todos os indicadores de gestão. Gere-se procurando ter uma equipe motivada e que está animada para enfrentar os desafios e as dificuldades. Gere-se com maior esforço na atenção a tudo que é a faturação, as contas, os atrasos nos pagamentos, a seleção dos clientes, se quiser, nomeadamente também passa por aí, percebermos onde é que interessa trabalhar, quais são as áreas onde há mercado, onde temos clientes a quem responder e as áreas menos interessantes para desenvolver trabalho e, portanto, gere-se, eu diria que em 99% de acordo com as mesmas regras que se regem os outros negócios. Na GP da Aguiar Branco e Associados, penso que houve algumas alterações recentemente em termos societários, há uma aposta na internacionalização. Como é que se vai gerindo isso? A estrutura societária, a alteração que teve foi a inclusão como sócios de indústria de duas colegas que estão há muitos anos connosco, foram estagiárias no escritório, ficaram sempre connosco, nunca trabalharam com mais ninguém e ao fim de cerca de 10 anos de trabalho nós entendemos que estava no momento de integrar como sócias. Porque isto corresponde ao modelo que fomos seguindo no crescimento do escritório, que é apostar nas pessoas que, estando connosco desde o estágio ou não, mas que façam um percurso dentro do escritório em que nós não tenhamos dúvida nenhuma de que estão absolutamente integradas, absorveram a cultura do escritório, o espírito do escritório e que vestem a camisola do escritório, se quiser. E isto foi o caso, e portanto este ano, 2012, foi o momento de, em relação a duas colegas que tinham feito esse percurso, decidirmos convidá-las para serem sócias da sociedade. Isto para lhe responder à referência que fez da alteração de estrutura societária. Em relação à internacionalização, isso é uma questão que podemos ver de duas maneiras.
Uma coisa é perguntar-me qual é o processo de internacionalização da própria sociedade. Outra coisa é os serviços que nós prestamos na área do apoio à internacionalização. A internacionalização do escritório, nós não temos por modelo estar a replicar a nossa sociedade noutros países, por mais ou por menos que tenhamos relações, negócios ou apoio a clientes nesses países. Nós procuramos, fora de Portugal, encontrar escritórios com quem nos identificamos, com quem tenhamos alguma afinidade de modelo, de conceito, de modelo de negócio também, de equipa, com quem estabelecemos parcerias e, portanto, quando eu precisar tratar de um assunto seu na Tunísia, eu vou contactar o escritório, nosso parceiro na Tunísia, e vou dizer, temos aqui um trabalho conjunto para fazer, nós fazemos do lado português, do lado tunisino estará o nosso parceiro tunisino. Isto faz-se não porque inventemos países com quem queremos trabalhar, isto faz-se de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Eu não vou estar a contactar um escritório na Moldávia se eu não tenho assuntos para tratar na Moldávia. A rede de escritórios parceiros que a JPAB tem é a rede que resultou das necessidades dos nossos clientes e da oferta que nós precisamos de dar aos nossos clientes. Este é o processo de internacionalização da sociedade, se quiser. Em termos de apoio aos nossos clientes, isso sim, nos últimos anos, foi-se percebendo que cada vez mais as empresas portuguesas se querem internacionalizar. Mas, e voltamos àquilo que eu referi há pouco, fruto das características do nosso tecido empresarial, aquilo que pode constatar é que esta necessidade de internacionalização que as empresas sentem, muitas vezes não é exatamente internacionalização no termo, na verdadeira acessão do termo. É uma fuga em frente, muitas vezes. É uma fuga em frente, é uma necessidade de ir para fora porque cá as coisas estão complicadas, mas muitas vezes é só exportar que as empresas verdadeiramente querem. E não é propriamente internacionalizar-se. Internacionalizar-se é fazer uma coisa diferente. Internacionalizar-se é eventualmente alterar estruturas produtivas, passar a ter uma fábrica noutro país, passar a desenvolver um negócio de uma maneira diferente. Então, há duas áreas no apoio à internacionalização, eu distinguiria estas duas áreas essenciais. Uma coisa são as empresas que procuram ajuda e que precisam de apoio, de aconselhamento, porque precisam de exportar e, portanto, querem ir à procura de mercados, querem ter parceiros de confiança nos países para onde querem ir, precisam dos contratos que as sociedades de advogados lhes possam fazer para apoiar os negócios que vão fazer. Outro modelo é o modelo de quem quer, efetivamente, mudar, abrir uma fábrica noutro país, alterar estruturas produtivas e estar com presença efetiva noutros países. Há aqui dois modelos diferentes e ambos estão a carecer de muito apoio e há muitas solicitações nessa área. Porque as tais pequenas e médias empresas, a tal fuga em frente que referi, o tal passo em frente, porque se em Portugal as coisas são difíceis, nós temos que ir procurar mercados onde as coisas estejam melhores, muitas vezes as estruturas empresariais não sabem bem como fazer. Precisamos de ir para fora, mas não sabemos como. Não sabemos com que parceiros, não sabemos a quem é que vamos bater à porta. E, portanto, há aqui todo um trabalho de identificação de mercados, de identificação de até apoios financeiros, que linhas financeiras é que há de apoio à exportação, à instalação. Há um mundo de questões que cruzam, obviamente, as áreas do direito que os escritórios, e no nosso escritório, se desenvolve para apoiar os nossos clientes. Nesse ponto de internacionalização, aquilo que é a comparação entre os vários direitos do trabalho é importante. Parece-lhe que Portugal tem hoje uma lei laboral competitiva do ponto de vista da flexibilidade? Está, se quiser, eu diria que está no bom caminho para ser mais competitiva e mais flexível. O que significa que ainda não está lá? Ainda não está lá. Encontra modelos, se me perguntar se comparando com os Estados Unidos estamos lá, obviamente não estamos. Nós estamos a partir de outro modelo, estamos no tal paradigma da Europa do Sul, se quiser. E estamos a fazê-lo evoluir, estamos a introduzir alterações. Não estamos muito longe do modelo americano, mas eu também, francamente, lhe digo que eu não sei se queria o modelo americano, porque acho que se calhar o meio ponto do modelo americano e do nosso é capaz de ser o ponto de equilíbrio. Normalmente, tudo que são, ou que nós podemos representar como os extremos de uma linha, se nós pusermos a linha do direito de trabalho e de um lado estão os Estados Unidos e do outro lado está o modelo português, espanhol, francês, do sul da Europa, eu se calhar o que eu gostaria era de encontrar o meio ponto. Eu não queria ir para o modelo americano, mas também não queria aquilo que nós tivemos nos últimos anos, nestes últimos 30 ou 40 anos.
Portanto, os meios pontos, normalmente os pontos de equilíbrio são os mais acertados. Ficou surpreendido com o acordo alcançado na concertação social entre a UGT e os patrões para uma nova legislação laboral? O Código do Trabalho, faltava uma palavra há pouco. Não fiquei nada surpreendido. Acho que quem está atento a estas matérias sempre percebeu que a UGT tinha uma postura construtiva e de efetivo parceiro na concertação social. E por isso se senta à mesa das negociações na concertação social. A CGTP às vezes não se senta, não vai às reuniões, não se faz representar. E, portanto, a atitude foi sempre outra, a percepção dos problemas foi sempre outra. E, portanto, nesta concreta fase que o país atravessa, com os desafios que se colocavam, com as questões que estavam em cima da mesa, com o que eram os compromissos assumidos internacionalmente, com o que decorria diretamente do memorando da Troika, tudo isso, havia um quadro que eu achei expectável que a UGT acompanhasse exatamente como acompanhou. Em relação, do ponto de vista global, e como advogado e também gestor de uma sociedade de advogados, como é que olha para a atuação da Ministra da Justiça, do ponto de vista mais global do trabalho que ela tem feito? Acho que tem sido um desempenho muito positivo e acho que, não sei se isto lhes diz muito ou não, está a ser a responsável e a obreira, se quiser, de uma reforma importantíssima neste país, que é a reforma do processo civil, que vai tocar com muita coisa, vai mexer muito no modelo de desenvolvimento dos processos na vida dos tribunais, e eu estou convencido que vai, de facto, agilizar e acelerar o ritmo processual. E, mais do que tudo isso, mais do que as alterações do que possam ser os prazos ou o número de recursos que podemos dispor no Código, mais do que isso, eu acho que é uma reforma em que se privilegia o que é facto, o que é verdade material, se quiser, em detrimento dos aspectos formais. E isso é outra alteração de paradigma. Nós estávamos muito habituados em tudo a privilegiar o formal. Eu posso não ter razão nenhuma, mas porque o apanho assim, sem o carimbo que devia ter no papel, ganho a ação porque até o seu papel não está carimbado. E, portanto, também há uma alteração de modelo para privilegiarmos o que é material em detrimento do que é formal. Eu acho que isto é um caminho de aproximação à justiça efetiva. Acho que a justiça se faz pelo apuramento da verdade material e não tanto pelos aspectos formais que permitem quase o que nós podemos dizer vitórias de secretaria. Há muitos anos que está neste setor. Se pudesse identificar 3 ou 4 grãos na engrenagem da justiça portuguesa, quais são de facto esses cancros, se me permite a expressão, que fazem com que tenhamos todos esta ideia de uma justiça lenta, de uma justiça muitas vezes injusta, de uma justiça muitas vezes dividida entre quem tem dinheiro e quem tem menos dinheiro? Quais são os grãos na engrenagem? Olha, a primeira nota que eu queria deixar aqui é que o estado da justiça é muito menos mal do que as pessoas pensam. Porque a ideia que referiu, que é lenta, que não se faz justiça, resulta de 4 ou 5 processos mediáticos que toda a gente supostamente conhece, mas verdadeiramente não conhece, porque só conhece o que lê na comunicação social, porque ninguém foi consultar o processo, ninguém sabe o que está em causa neste despacho, ninguém sabe o que está em causa naquele recurso, porque ninguém viu essas peças e muitas vezes, mesmo algumas pessoas que veem, não têm sequer competência técnica para as avaliar. E, portanto, há muita coisa que se diz e que resulta só desses 4 ou 5 processos que enchem as nossas manchetes de informação e a nossa comunicação. Porque quem acompanha, por exemplo, na área dos tribunais comuns, nos processos cíveis, o que é neste momento a velocidade da tramitação de um processo não tem nada a ver com o que era há meia dúzia de anos atrás. Está tudo muito mais rápido, tudo funciona melhor. A plataforma informática que foi desenvolvida há uns anos e através do qual hoje em dia se faz o envio das peças processuais para os tribunais agilizou imenso. Todos os dias se fazem centenas de julgamentos neste país e são proferidas centenas de sentenças e, portanto, esta ideia da morosidade da justiça não é justa. Esta ideia em si é incorreta. Há 2 áreas que são especialmente visíveis, que são as áreas do crime, dos tais processos mediáticos, que são quase sempre processos-crime, esses processos mediáticos que todos ouvimos falar, e houve mais um recurso e o arguido que supostamente ia ser preso já não foi preso porque recorreu, tudo isto que enche as nossas manchetes e os nossos telejornais são processos-crime, e depois há outra área difícil, e numa fase recessiva como aquela que atravessamos, ainda mais impacto tem, que é a cobrança, a recuperação de crédito.
Há muita pendência nos tribunais e muita litigância para cobrar. Tão simples quanto isso, porque há muita gente que não paga, que não pode, porque se aprovou. E os que não podem são uns. Os que, aproveitando-se do argumento da crise e das dificuldades, podem, mas também não pagam, são outros. E, portanto, tudo isto gera uma litigância que enche os tribunais e que, de facto, não é tão célere quanto podia ser. Mas também lhe posso dizer que se fala tanto de que está gente a mais em muitos sítios, mas eu vou a muitos tribunais, nomeadamente fora dos grandes centros urbanos, em que é inacreditável a falta de meios humanos que aqueles tribunais têm. Pouquíssimos funcionários nas secretarias, uma pendência enorme, e entra no tribunal e vê uma secretaria com 2, 3 pessoas que asseguram o expediente todo de secretaria, atendem as pessoas, fazem as chamadas para os julgamentos, acompanham a diligência, uma fica ocupada porque é oficial de diligências, fica dentro da sala de julgamento a fazer a ata do julgamento. Há a distribuição dos recursos do Ministério da Justiça, nomeadamente em recursos humanos, não está efetivamente adequada ao que é a pendência dos tribunais. Mas admito que, por exemplo, estávamos a falar dos atrasos, que a morosidade não é assim tanta, mas para o cidadão comum faz alguma confusão, no mínimo, porque é que processos como o do Vale Azevedo, o Zeltino Moraes, se arrastam tanto tempo e o processo do Macário Correia é despachado relativamente depressa. Causa alguma confusão ou acha que isso não confunde as pessoas sobre o funcionamento da justiça? Eu percebo que confunde as pessoas. O que eu estava a querer referenciar é que confundir as pessoas eu acho razoável, porque a notícia é: o processo começou em abril e resolveu-se em setembro. Fantástico, foram só 5 meses. E isto é que é a notícia. E ao lado diz: o processo começou há 8 anos e ainda não está resolvido. Só que estamos a falar de processos completamente diferentes, com conteúdos completamente diferentes, em que se discutem matérias completamente diferentes, em que há incidentes processuais que não têm nada a ver um com o outro. E, portanto, os prazos, sozinhos, dizer-me que um processo se resolveu em 5 meses e que outro tem 6 anos de pendência, não me diz nada, rigorosamente. Se calhar os 6 anos de pendência estão perfeitos. Um foi substituir o coração, o outro é uma espécie de operação à garganta. Exatamente. São coisas diferentes. A pequena cirurgia ou a grande. Pedro Botelho Gomes, há excesso de litigância em Portugal? Recorremos demasiado aos tribunais para resolver problemas que eventualmente poderiam até ser resolvidos noutras instâncias? Não concordo. Acho que isso é uma das ideias que está na moda, é tentarmos criar uns esquemas alternativos e uma justiça alternativa para esvaziar os tribunais. O problema não está aí, o problema está em agilizar e facilitar os procedimentos para que os tribunais resolvam aquilo que têm nas mãos. Eu não sou partidário dos modelos de esvaziar os tribunais daquilo que é a competência deles e confiar a justiça a outros. Acho que o esquema não está mal pensado, acho que o juiz é juiz, está lá para julgar e, portanto, o tribunal é o sítio próprio para se resolver muita coisa, e não gosto da solução de dizermos que se reduziu a pendência neste ou naquele tribunal, porque se criou ao lado uma instituição nova para onde passam os processos. Acho que não é por aí o caminho. Se é preciso reduzir a pendência reduz-se resolvendo os processos que estão em curso para que outros possam entrar e ser acompanhados com a qualidade e com a celeridade que se pretende. Posso concluir então que não é adepto da arbitragem? Não é uma questão de ser adepto ou não. Eu acho que a arbitragem tem uma zona própria de intervenção. A mediação, a arbitragem, todos esses modelos alternativos, eu acho é que não se pode cair em soluções que às vezes nós sabemos que passam por aí pela cabeça de algumas pessoas e que há um modelo subjacente de esvaziar os tribunais e de resolver o problema da pendência ou do excesso de pendência, mudando para a porta ao lado, com outro nome. E dizer o tribunal agora está a funcionar muito bem, e onde havia 5.000 processos, agora está tudo a funcionar muito bem porque só há 600, só que foram todos para o vizinho, que se chama agora Secretaria Balcão Nacional de não sei do quê, e transferiu para lá os processos. Isto não é resolver os problemas. Quando há pouco falávamos de fraturas, de evoluções, de cortes com o passado, parece-lhe que também pela crise Portugal está, e também no direito do trabalho, está a passar por um período de grande mudança relativamente ao passado? Acho que a mudança não é tão grande assim. Acho que é um tempo de mudança e pela primeira vez, há bocadinho estávamos a referenciar alterações no direito do trabalho, pela primeira vez se está a mexer um bocadinho mais profundamente em algumas coisas que estavam dadas como adquiridas, como consolidadas e em que não se mexia nos últimos 30, 40 anos. Não se mexia de modo notório, de modo mais estrutural.
e pela primeira vez está-se a mexer em algumas coisas. E isto provoca sempre muita reação. É natural. Todos nós reagimos à mudança, todos nós temos alguma resistência à mudança, mas tenho sempre esperança de que as dificuldades se transformem em oportunidades e que do que é mau hoje possa vir a resultar uma coisa positiva para todos. Uma última questão. O que é que faz o Dr. Pedro Botelho Gomes para além da advocacia? Sabe que a advocacia e gerir uma sociedade de advogados não deixa muito tempo livre. O que é que eu faço? Eu procuro reservar tempo para a família, que é uma coisa que normalmente se sacrifica quando temos muito trabalho. A família é sacrificada e eu não gosto desse modelo e, portanto, procuro reservar tempo para a família. Procuro manter-me minimamente atualizado com o que é publicado neste país, na imprensa, e, portanto, ao fim de semana tentar repescar o que é que foi a semana em termos nos nossos jornais, nas nossas revistas, ter espaço para os amigos, ter espaço para a leitura e pouco mais, porque, entretanto, acabou o ano e já não deu tempo para mais. Em termos profissionais, o que é que ainda não fez que gostava de fazer, Pedro Botelho Gomes? Muita coisa. Sabe que na área da advocacia, quando se faz advocacia, há sempre um assunto novo que nos aparece. Dia atrás de dia, há questões novas, há clientes novos, há temas em que não tínhamos pensado, há áreas em que nunca tínhamos tido intervenção e de repente temos que ter. Isto é tão inovador todos os dias que eu não lhe sei bem dizer. Acho que todos os dias eu sou surpreendido com um desafio novo e isso é muito estimulante e muito incentivador. Mesmo nas fases das dificuldades, esta profissão permite esta constante mudança, este surgir constante de clientes novos, assuntos novos, matérias novas, até as reformas legislativas. Temos que estudar de novo tudo, uma coisa que pensávamos que sabíamos muito bem porque estava igual há 30 anos e agora vai mudar estruturalmente e, portanto, é preciso saber tudo de novo, construir nas nossas cabeças o modelo novo em que as coisas vão funcionar. Portanto, o que é que ainda me falta fazer? Falta-me fazer seguramente muita coisa, mas também de certeza que me vão aparecer nos próximos dias já muitas coisas novas para fazerem que eu nunca tinha pensado. Pedro Botelho Gomes, foi um gosto tê-lo neste Direito a Falar. Muito obrigado. É sempre um gosto contar com a tua colaboração. Fica por aqui o Direito a Falar, regressa de hoje a 8 dias, um programa feito em colaboração com a revista Advocados. Aproveita esta semana.